Voltei, bom dia, Paz de Jesus, o amor de Maria, esteja com cada um de vocês nesse dia de hoje, dia 21 de maio. Hoje é o nosso segundo dia da novena que eu estou fazendo da Santa Giana ao vivo, né? Em função daquelas mulheres que desejam alcançar a graça da maternidade, outras pessoas que pedem pelas famílias, né? Até mesmo você que entrou para poder ouvir e entender um pouco da história de Santa Giana, né? O porquê que ela se tornou santa. Bom dia a você que está entrando, seja bem-vinda, seja bem-vindo, tudo bem? Louvado seja Deus por cada um. Vamos invocar toda a presença do Espírito Santo neste lugar. Invoquemos o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que essa live possa alcançar o coração de cada um para a nossa partilha de hoje, também no final, e que o Senhor possa se fazer presente aqui e aí onde você está, né? Que eu desapareça e que Jesus cresça. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E a nossa querida mãezinha, pedimos a presença da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Giana, rogai por nós. E hoje, mais um dia dessa novena, hoje é o segundo dia, né? Eu sou a fundadora da Missão Geração das Graças, nós temos um Instagram, esse é o meu oficial, eu sou a Luciana Azevedo Oficial, todas as redes da plataforma estão como Luciana Azevedo, né? Oficial. Vocês vão encontrar no YouTube, nas fanpages. E tem o Instagram da missão, chamado Missão Geração das Graças. Também tá no link da minha bio, tá? Lá tem bastante conteúdos de maternidade e fé no meu Instagram também. Então eu transmito essa devoção à Santa Giana pelo milagre concedido através da sua intercessão. E claro, Deus quis, Deus me escolheu para ser mãe, aquela que foi tida um dia como estéril, hoje é mãe de 5 filhos. E eu fui miraculada também, com a graça de Deus, através das perdas gestacionais de 8 e 12 semanas das minhas Marias, as gêmeas. Eu alcancei a graça em 9 dias e eu tenho um filho. Depois de 9 dias que eu perdi gêmeas, eu tenho um bebezinho arco-íris, né? O João Miguel, ele nasceu dia 13 de maio, dia 13 de agosto, as Marias iam nascer dia 13 de maio. E contando o tempo de 12 semanas que eu perdi a última Maria, é o tempo de 3 meses que alcança de maio a agosto, os 3 exatos meses que elas iam nascer 13 de maio e ele nasceu dia 13 de agosto. Exatos 3 meses, 12 semanas. Então isso comprova a vocês também, não preciso comprovar nada para ninguém, mas, né, tem muitas pessoas que são tomés, tem que ver para crer, para poder acreditar realmente no milagre de Deus, né? E eu creio que muitas que estão aqui não são assim. Eu creio que nós cremos num Deus onipotente e que Ele existe e a gente não precisa ver, né, para crer. Porque a fé nos move a isso, né? A gente põe o pé, Deus põe o chão e vamos levando nossa vida com alegria, testemunhando as nossas graças, tendo maturidade nas nossas quedas e fraquezas, e aos poucos Deus vai reconstruindo a nossa vida, transformando, né, a nossa vida em missão. E assim a gente vai descobrindo, no meio de uma dor,
sabe aquela devastação, sabe aquele sofrimento que você tem na sua vida, aquele momento mais difícil que você está passando? Pense com carinho, reflita com carinho o que eu vou te dizer. É nesse lugar aí que você está sofrendo que Deus quer te levantar e Deus quer fazer de você uma missionária para testemunhar a graça que Ele vai fazer na sua vida. É nesse Calvário que você está, é nessa situação em que você se encontra. E a gente não pode perguntar para Deus: por que, Deus, isso comigo? Por quê? Não vamos indagar a Deus. A questão é, interrogue dessa forma: para que, Senhor? Para que propósito o Senhor permitiu que eu passasse por tudo isso? Vou dar o exemplo meu novamente. Eu fui diagnosticada como infértil, não podia ter filhos. Foram 4 anos tentando engravidar do meu primogênito e hoje eu consegui. Sou mãe de 5, né? Aquela que foi tida por estéril. Então, por que eu tive uma gestação de gêmeas e perdi? E em 9 dias só, o tempo, gente, de Pentecostes, Ele subiu, Ele desceu e retornou em forma de Espírito Santo para nós. Deu a cada um de nós o Espírito dele. É só clamar, né? Que Ele vem, que Ele habita em nós, nos dá discernimento, todos os dons, sabedoria, né? Para isso, paciência. E aí a gente às vezes esquece de pedir. Então esse período de 9 dias entre a subida e descida, os 9 dias que é o tempo de uma campanha para os evangélicos, né? Eles falam tempo de uma campanha. Nós fazemos a novena, 9 dias, né? Que fala esse mesmo período, esse mesmo tempo, né? O Kairos, o tempo de Deus, a graça, aconteceu na minha vida. Em 9 dias eu recebi novamente a graça. Está aqui comprovado com todas as letras que o Espírito Santo, assim como Ele deu para esses pedagogos escritores da Bíblia, dos livros, Ele também me deu sabedoria. Apesar de ser pedagoga, eu nunca tinha escrito um livro, Ele me deu sabedoria e soprou uma trajetória da minha vida, onde eu conto toda a minha transformação. Eu recordei minha trajetória de quando eu não era crente, né? E como que eu passei a ser crente, como aconteceu tudo isso, crer em Deus, que Ele existe, porque na minha temperança, no meu momento, eu só cria que Deus era o construtor, construiu o céu, a terra, no 7º dia descansou. Para mim isso bastava, isso aí eu já tinha certeza que foi Deus que criou o mundo, nada de Big Bang. E aí eu falei assim, bom, Deus fez isso, Deus fez aquilo e pronto, né? Mas eu não tinha essa sabedoria que eu tenho hoje. Com a graça de Deus, aos poucos a gente vai construindo, amadurecendo, né? Louvado seja Deus pela sua presença aqui neste momento. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por cada um que está aqui, que está prestando atenção, né, nessa novena. E hoje, gente, quero começar partilhando lá no meu feed. Ontem eu postei um vídeo, né, de um jornal, né? Eu pesquisei, né, a notícia, com certeza, mas foi muito triste, né? As pessoas, elas colocaram lá para nós, é muito triste essa notícia. As pessoas, elas colocam muitas coisas. A gente tem que entender também que tem muito fake news, mas aquela notícia mexeu com o meu coração e eu falei assim, eu quero começar amanhã, como o 2º dia da novena é para os jovens, eu quero falar do que aconteceu lá em Jundiaí, né? Um filho adotivo, 16 anos, tinha uma irmã também de 16 anos, eu não sei a história dessa mãe, como que foi a graça da maternidade dela, mas a gente também não sabe os traumas dessa criança, né? Que já estava aí na sua fase da adolescência, e foi aí que, com 16 anos ainda considerado adolescente, para o estatuto da criança, e foi o que aconteceu, né? Mas pensando assim como professora, né, pedagoga, a gente sofre, a gente precisa ter a cura dos traumas, né? A gente não sabe, não posso julgar, a gente não sabe o que esse menino tinha no coração dele,
se ele nunca foi curado dos seus traumas, da sua infância, o que aconteceu com esse menino, né? E na escola, como ele era visto, né? Como que ele era julgado, ou não sei também, a gente não pode falar nada, mas para levá-lo numa situação dessa, tão demoníaca, né? De tirar a vida dos pais, da irmã. Aí parece-me que na notícia, assim, eles disseram que no dia seguinte, ele ainda deu mais uma facada na mãe, como se matar ela não bastasse, ainda queria esfaquear, e tomou sua vida normalmente. No sábado ele foi para academia. Gente, é um absurdo o que nós estamos vivendo no mundo hoje, né? E quando isso vai parar? E os bullying na escola, né? A gente sofre também com os nossos filhos. Eu tenho um filho adolescente também, passou por uma situação na escola também, né? Nessa situação, só que aí ele não foi vítima, né? O que é pior. E eu falo, meu Deus, a gente planta a semente, a gente ensina o caminho, a gente faz tudo. Que vergonha, né? Acontecer isso com o próprio filho da gente. Mas onde a gente está errando, né? Eu também, eu não sou perfeita, eu tô amadurecendo com as coisas diariamente, procuro informações, quero ajudar o outro, né? E assim, mas eu também passo grandes desafios, né? Tenho um filho, tô entrando mais tarde, vocês me perdoem também, mas porque o meu filho tá aqui, adoeceu ontem, eu fui buscá-lo na escola, ele tem 9 anos, o Pietro Rafael, de repente uma febre, eu levei ele agora e ele tá com sinusite atacadíssima e assim, são consequências, né? E a gente vai tratando, vai cuidando e assim, e voltando no assunto lá dessa nossa juventude, meu Deus, será que vão chegar como? Ontem eu postei também a gestação futura. Vocês viram da ecogênese que a pessoa, ela escolhe a cor do cabelo, a cor do olho, ela escolhe se vai ser branco, se vai ser preto e como que ela quer essa criança? E vai desenvolvendo esse feto dentro de uma máquina e vai fazendo com toda a genética que a pessoa escolhe e, gente, e não tem aquele momento de você ouvir coração bater, aquela sensação do neném mexer no seu ventre. Meu Deus, é muita coisa. E assim, eu ia falar uma coisa, mas eu não vou falar para não ofender outras pessoas, mas tá muito difícil lidar com tudo isso. Então, já passou da hora. Eu acho que essa missão da geração das graças, ela tá aparecendo assim no momento certo. Já tem 3 anos e meio que eu tô plantando a semente e agora eu acho que eu tô colhendo frutos, né? Mais de 30 filhos espirituais de mães diagnosticadas por infertilidade. Nós estamos colhendo grandes frutos com a graça de Deus. E assim, essas crianças que nascem, eu vou acompanhando o desenvolver delas. Eu tenho filho espiritual de 5 anos já, de 6 anos vai fazer. Porque foram as 2 experiências de oração que eu tive num retiro. E é ali que eu descobri o meu dom. Então aquelas crianças são as primeiras antes da fundação da missão. Entende? Então, depois que foi fundado tudo isso, lá no YouTube tem uma playlist, né? Para você conhecer a missão, conheça a história da missão. Tem o aniversário de 3 anos, né? Que eu fiz também uma live, lá eu conto como começou, né? Pra gente poder adiantar um pouco aqui na nossa live hoje. Então assim, é muito preocupante esse quadro. Eu acho que as autoridades, né? O governo, eu não sei, os educadores, a saúde mental das pessoas estão assim. Eu tive experiência, eu gosto de contar a minha história, a minha experiência que eu tive também em 2022, a saúde mental muito abalada, mas eu fui no neuro também, neurologista, fui no psiquiatra, fui no psicólogo e foi constatado, diagnosticado síndrome de burnout. Síndrome de burnout é o esgotamento físico e mental, que muitas pessoas já passam por essa saúde mental, né, dessa forma, esgotada fisicamente, principalmente mulheres, e elas não sabem por onde ir, o que fazer,
E elas estão se sentindo assim, não, eu sou forte, eu tenho que fazer, que se eu não fizer ninguém faz por mim, e vai se esquecendo, se esvairando. E aí vai se esquecendo, e é onde o corpo responde de alguma forma. Aconteceu comigo, na hora que eu estava aguentando, muitas coisas, uma avalanche. Aí tem uma imagem, né, de uma cabeça assim, desse tamanho, dentro de uma carriola, e uma menininha magrinha. Era daquela forma que eu me sentia. Minha cabeça estava muito grande, muito pesada. A cabeça da gente fica, parece que ela tá desse tamanho, que só cresce a cabeça. Esse esgotamento mental. E a saúde mental tem atacado silenciosamente muitas pessoas. E aí as pessoas preferem ficar escondida, não quer pedir ajuda para não incomodar a outra pessoa. Aí já junta com outras patologias, outras pessoas que já têm o quadro de depressão, ansiedade aguda e todos os outros tipos de transtornos, né? E como dominar tudo isso? E é sobre isso, sobre a saúde da mulher, principalmente, porque é a mulher que governa, a mulher que domina dentro da sua casa, eu quero dizer. Eu não falo dessa liderança de empreendedorismo, de empoderamento feminino, não. Eu falo empoderamento dentro da sua casa. É você, mãe, é você que lava, é você que passa, é você que cozinha, é você que cuida dos seus filhos, você que leva para a escola, você que vai buscar na escola, você que organiza os brinquedos e vê, você que organiza a sua rotina, não sei de que forma. É difícil, você está mantendo uma rotina, depois seu filho fica doente, você tem que mudar a sua rotina, e aí você tem o seu trabalho. Pior ainda, quando quando a pessoa tem um trabalho, trabalha fora e tem que delegar as funções para outras pessoas, ou até mesmo não tem condições financeiras, porque só ganha um salário mínimo, como que vai delegar para uma faxineira, para uma passadeira, para uma... Hoje a mão de obra, ela tá bem valorizada nessa parte, né? E assim, as coisas estão aumentando muito, os valores tá tendo mudança de valores, né? Agora mesmo eu fui no supermercado, um fardo de papel higiênico, né, para 5 pessoas, tem que ser um fardo no mínimo com 12 aqui na minha casa. Gente, R$23. Olha, o mais barato com 4 é R$5,99. Onde vai parar? Onde vamos parar? E agora essa situação lá do sul, e o arroz, né, já tava caro. Imagina agora que lá é a maior plantação. Eles perderam, né? Então assim, gente, eu não sei como que vai ficar. Eu tô tentando também levar essa missão 100%, né? Essa missão 100% na obediência, mas eu tô vendo assim que às vezes falta alguma coisa para um filho, para outro, e não dá mais para ser só missionária, só servir a Deus. A situação financeira da gente, ela fica muito difícil, então a gente tem que ter recursos financeiros de outra forma. Então eu tava vendendo suplemento, né? Administrando aqui suplemento, e vocês não sabem, a empresa que eu trabalhava para eles de suplemento é do Lajeado, no Rio Grande do Sul. Até isso eu sofri consequência, sabe? É muita coisa. Eu escrevi um livro, ainda tenho para vender, as pessoas não se interessam em leitura hoje, é muito difícil. Então assim, o Senhor vai me dando recursos, mas eu vejo que esses recursos ficam estacionados, né? Vai me dando projetos, e eu sozinha, sem recurso financeiro para administrar tudo isso, é muito difícil. Chegou um tempo em que eu vendi camisetas, tive um projeto consagrado às t-shirts, né? Cristãs. Obrigada a você que investiu nesse negócio meu para poder chegar no livro físico. Eu vendi 250 camisetas, foram, né, 200 no balanceado aqui, o tanto que eu comprei, algumas eu doei até para festas juninas, né, para elas, barraca de peixinhos, algumas coisas que, né, foi ficando para encerrar aqui, mas eu não consigo, eu não tenho recurso financeiro para comprar, para fazer esse investimento, para revender, para ter um recurso financeiro. Então assim, até para investir nos estudos, investir em outra coisa, é muito difícil. Eu também tenho meus sonhos.
Eu tenho meus projetos, assim, do meu coração, que eu tenho certeza que está ligado aos corações de Deus, que eu não dou um passo se não for da vontade dEle. Mas como é difícil, né? O tempo de Deus, eu sei o que é isso. Vocês também devem passar por isso. Falar, espera, tudo no tempo de Deus. Meu Deus, você que está tentando engravidar, que é uma vida. E fala, meu Deus, eu quero engravidar, mas no tempo de Deus. Aí você vê todo mundo em volta de você, suas amigas, a sua vizinha, até aquela senhorinha da frente da sua casa, engravidou e você está lá, ficando atrás. E aí você fala, meu Deus, quando vai chegar a minha vez? E aí parece que você só anda na rua, você só vê grávida, você só vê mulher grávida. Gente, isso é terrível. E a mente vai funcionando e o inimigo vai trabalhando na sua mente. Assim, você não vai ficar grávida, você não vai conseguir. Tá vendo? Tá vendo aquela mulher? Olha lá. Ou você engravida. Que bênção, tô grávida. Aí um nervoso aqui, outro nervoso ali, e um negócio aqui para resolver. Você sofre tanto que você nem sabe se está atacando essa criança. E automaticamente, quando vai ver, já ocorreu espontaneamente a perda dessa criança. E aí você fala, meu Deus, por que eu perdi? Deus não trabalha em meio à ansiedade. Infelizmente eu tenho que te dizer isso. Deus não consegue trabalhar em meio à ansiedade. Então como que Ele vai trabalhar na nossa vida? A nossa vida é correr, é pensar no futuro de amanhã. Por quê? Eu tenho ansiedade aguda. Mas ela não... Em nome de Jesus, eu não quero viver para sempre com essa ansiedade. Entende? Graças a Deus não é crônica, é aguda. Mas tem casos de mulheres que tomam... Eu não tomo nenhum tipo de remédio. Graças a Deus, nenhum remédio eu não tomo. E aí eu falo assim, meu Deus, como que essas mulheres sofrem? Tem amiga minha que se aposentou por saúde mental. E aí é tanta coisa ali, tantos remédios, tantas coisas para administrar aquela vida. E sem remédio ela não consegue nem sair da cama. É uma dependência química, é muita coisa. Vocês imaginam então? Como será o futuro, gente? Como será o amanhã? A gente não está ansiando o futuro, a gente tem que pensar assim no futuro também. Principalmente, gente, vocês sabem quem que é o mais principal, assim, que a gente tem que trabalhar muito bem trabalhado? É a primeira infância. Eu como educadora, como pedagoga e com todos os profissionais da educação, as mentorias, né, neurologia, a neurociência, tudo que eu aprendi, segundo Freud, Piaget, Vygotsky, tudo isso que foi alimentando pra gente. Mas olha, é firme. A gente tem que saber lidar com a educação infantil. Tem que ser focado naquela criança, no estímulo, na forma dela assim, de lidar com aquela criança. É o estímulo, a forma que você trata, é o amor. Então assim, a educação infantil, a primeira infância, gente, se ela for mudada a partir de agora, eu como pedagoga, eu digo isso com toda convicção, se olhar... Por isso que eu falo, gestar em oração, conceber com amor, cuidar dessa criança com amor, ensinar os princípios e vai plantando a semente e cuidar. E o ministério e tudo que foi envolvido na saúde, na educação, tudo investir na educação infantil, gente, na primeira infância, para que elas cresçam, gente, de uma forma como está na palavra de Deus, que cresça em estatura, sabedoria e graça de Deus. Eis o movimento Geração das Graças. Não é assim um movimento que fala mães que oram pelos filhos. Não é esse o movimento. É um movimento antes de estar no ventre, Jeremias. É acolher aquela criança lá em Jeremias, que Deus já sabe a cor do cabelo, a cor dos olhos. É sobre... O ministério é esse. Não é orar para o filho de 16 anos, a gente vai começar agora, dentro da concepção. Esse ministério, Geração das Graças, eu quero que você entenda que é isso.
antes da concepção, a gente já ama essa criança. A gente gesta em oração, concebe com amor e vai edificando. Antes de tudo, Deus limpa toda a sujeira para poder receber. Ele só dá a graça depois que você curou todos os seus traumas. As pessoas são agraciadas. É dessa forma que eu oro e intercedo pelaquela mãezinha, por aquele pai. E aí, dali para fora, vai crescendo uma comunidade de uma nova geração. E vai criando e vai vivendo em princípios cristãos que reconhece Deus como o Todo-Poderoso, Deus Criador acima de tudo. Já nasce sabendo, porque é alimentado pelo cordão umbilical, esse amor divino. E assim, gente, vai crescendo, e chega numa escola, imagina uma escola maravilhosa, com professores capacitados, com professores com aquela bagagem de pós-graduação, de neurociência, sabe, nas atualidades, para poder lidar com esses transtornos, né, TDAH, os distúrbios, o autismo, né, que é tudo isso. E assim, será que é autismo? Será que é só um distúrbio? Será que é um desequilíbrio por causa da pandemia? O que é isso? Será que é só hiperatividade? Será que é só... Então, entende? O diagnóstico, cuidar, mas tem que mudar a educação. A gente não pode aceitar professores que não querem mais adquirir mais... se atualizar por causa que não vai agregar no salário. A gente não pode mais aceitar pessoas assim. É educação. E é claro que aquelas que estão lá também precisam serem cuidadas mentalmente. Cuidar da saúde mental dos professores. Cuidar da saúde mental dos professores. Eu saí de lá esgotada. Não foi por causa de criança, foi por causa de funcionários. Eu não aguentei, eu fiquei 40 dias afastada. E eu nunca mais voltei para a sala de aula. Eu renunciei à minha vida profissional. E Jesus falou, eu te quero por inteira. Eu assino sua carteira de trabalho, eu te quero. Mas Deus, até quando? Eu não sei, porque tá muito difícil. Eu não tenho ajuda de ninguém, eu não tenho apoio, eu não tenho recurso financeiro de ninguém. Sabe, eu vivo da providência e do que Deus prepara na minha família. E meu marido cada vez mais esgotado. É muito difícil, gente. A vida financeira das pessoas tem acabado fisicamente, mentalmente. Quem que gosta de cobrança todo dia? Ninguém. Quem que gosta de um banco te ligando? Ninguém. Quem que gosta dessas coisas? Ninguém. Você tá com uma conta, você não consegue. É uma conta impagável, de tanto juro. Você não consegue. Você não consegue nem negociar essa dívida. Aí vai querer tomar todas as coisas que é sua, mas a gente sabe que é porque tá difícil. A gente trabalha hoje pro maná. A gente fala, é o maná, para amanhã já não serve mais, estraga, é o maná do dia, é a providência. A providência, meu marido é autônomo, ele tem uma serralheria, ele também teve que sair da usina, onde ele era assalariado, e viver só desse sonho, e porque ele tinha que escolher, ele ficou muito doente, com 40 anos já, há 6 anos que ele toma remédio da pressão, né, e começou a oscilar, fica muito alta, teve dia de a pressão dele tá 18 por não sei quanto, e eu falei, pelo amor de Deus, para, que esgotamento é esse? Você vai ter que escolher. E aí ele escolheu, né, o sonho dele, a serralheria dele, né, ele tem um sócio, então são os dois, porque também para lidar com o portão, vou te falar, é difícil, é pesado, precisa de 2 pessoas no mínimo, né, para esse trabalho. Então é isso. E então, eu tô falando, por que eu tô falando tudo isso, gente? Para cuidar da saúde mental dos nossos filhos. Por causa dessas atitudes, igual nós vimos ontem nos noticiários, estamos vendo hoje, todos os noticiários falando dessa situação desse menino com esgotamento mental, físico, imagina. E matou a família inteira. E como se nada tivesse acontecido, foi para onde? Foi pra academia no dia seguinte, né? Aí voltou, vou confirmar se minha mãe morreu mesmo. Mas não tava feliz ainda, foi lá, deu mais facada nas costas da mãe. Ô, gente,
Meu Deus, a gente sabe que lá em Efésios 6:10, não é contra o homem de carne e osso, que a nossa briga, a nossa luta é contra os principados e potestades. É contra o espírito. Você quando briga com seu marido, não é você brigando com seu marido, é o espírito, é a alma, é o espírito, é um duelo ali. Gente, não é ele falando, não é o inimigo atentando, as brechas que a gente vai dando. Às vezes a gente está tão esgotada e vai entrando brecha daqui, brecha dali. Então a gente precisa se cuidar, se policiar, tá sempre na presença de Deus. Que com Deus já tá difícil, você imagina sem Deus então, não é? Então vamos para a nossa novena de hoje, o segundo dia, em oração pelos jovens. O segundo dia é em oração pelos jovens, tá? Vamos começar aqui. Senhor, as intenções, coloque intenção, fecha os seus olhos. Senhor Jesus, ofereça essa novena por minhas intenções particulares, por cada um que está unido a mim nesse combate espiritual a favor da vida. Vamos iniciar a novena em honra a Santa Giana, que possamos colocar todos os desejos do nosso coração com fé, para que a Santa Giana possa juntamente com Nossa Senhora interceder por nós diante a Jesus, pedindo de maneira especial pelos casais que esperam a graça da gestação, pela cura dos problemas genéticos, por todos os que passam por enfermidades. Em ação de graças pelos casais que receberam o milagre da gestação, pela graça da adoção, pelas almas de bebês que não evoluíram nos ventres e por todas as almas que descansam na vida eterna. Abramos os nossos corações à divina providência, em especial hoje para os nossos jovens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, que nos deste a Santa Giana como exemplo de esposa amorosa, que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica. Faz-me assimilar esse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida ao teu serviço, junto aos que me cercam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste a Santa Giana a missão de médica do corpo e da alma, vendo o teu sofrimento do irmão doente, fazei que, seguindo o exemplo da tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão, participando do sacrifício da tua Santa Cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, fonte de amor, fonte de todo o amor que infundiu no coração de Mãe da Santa Giana a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária ao teu templo de criação e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã, de fé, esperança e caridade. Faz-me torná-la com um exemplo para um autêntico caminho rumo à santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, amante da vida, que doaste a Santa Giana Beretta-Molla responder com plena generosidade a vocação cristã de esposa e mãe, concede também a mim, a você, a quem você está pedindo essa graça. Pensa nessa pessoa. Por sua intercessão, faça seu pedido agora. E também seguir fielmente os teus desígnios, para que resplandeça sempre nas nossas famílias a graça que consagra o amor eterno e a vida humana. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus, e vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Em oração pelos jovens. Ou agora nós vamos conhecer a juventude de Santa Giana, né? Segundo dia de oração pelos jovens. Desde a juventude, Giana acolheu plenamente o dom da fé e a educação cristã recebidos dos seus pais. Esta formação ensinou-lhe a considerar a vida como um dom maravilhoso de Deus, a ter confiança na providência e a estimar a necessidade e a eficácia da oração. Durante os anos de estudos escolares e depois na faculdade de medicina, enquanto se dedicava aos seus deveres, vinculava sua fé a um compromisso generoso de apostolado entre os jovens da Ação Católica e de caridade para com os idosos e os necessitados nas conferências de São Vicente. Nesse segundo dia da novena, rezemos pelos jovens, para que eles encontrem aquele que dá pleno sentido à vida. Jesus Cristo. Jesus Cristo, só Ele que dá sentido à nossa vida. Oremos por cada jovem, pela saúde mental desses jovens. Pedimos a graça, Senhor, derrama sobre eles, reaviva, reacenda, Senhor, a fé desses jovens. Nós precisamos dessa união de pais, mães, de avós, de cuidadores, de pessoas que lidam, de educadores, que lidam com esses jovens, Senhor. Está cada vez mais difícil lidar com esses jovens. Até eles mesmos estão esgotados, tirando suas vidas, Senhor, mudando sua sexualidade, uma sexualidade desregrada, vivendo desprincípios, Senhor. Um direcionamento que eles estão tendo espiritual, de forças malignas que os levam, Senhor, para lugares obscuros, onde as mães sofrem, querendo resgatar os seus filhos se perdendo nas drogas, seus filhos se perdendo para o mundo, Jesus. Ó Jesus, são tantas mães que sofrem com seus filhos encarcerados, Senhor. São cada dia mais e mais jovens sendo presos, Senhor. Já não cabe mais, já não tem mais lugar, Senhor. As celas com 18, 19 jovens, Senhor. Um descaso por uma escolha errada, Senhor. Tiveram o direcionamento dos seus pais cristãos. Uns pais fiéis, e o inimigo vem, toma a força o mundo, oferece coisas, e o pai não ensinou, a mãe não ensinou isso. O mundo está tomando os nossos jovens, a força desse mundo. Nós não somos daqui, eles não entendem isso. Nós não somos aqui, nós estamos aqui, é uma passagem apenas, Senhor. Nós sabemos disso, que o Senhor nos ensinou, mas eles não. Eles querem mostrar autoridade para os outros com um cigarro, não sei nem como que fala, aqueles eletrônicos, né? Eles querem mostrar autoridade através de
uma bebida em mãos, eles querem mostrar, passar, transmitir autoridade, por ficar até tarde nas baladas. São tantas. O que a gente pode fazer, Senhor? Nos dá sabedoria para poder lidar com esses jovens. Nos dá sabedoria, Senhor, para poder direcionar esses jovens, para apoiá-los, para que eles possam enxergar o nosso direcionamento, enxergar com os olhos espirituais, além do coração, além de tudo, a sua alma, e seguir os direcionamentos dos seus pais. Pais, o Senhor toca no meu coração, pais que precisam também, primeiro, serem curados dos seus traumas. Busca ajuda. Vocês precisam ser curados dos seus traumas. Vocês continuam lidando com os seus traumas, deixando os seus traumas, essa bagagem. Vocês nunca passa de ano e fica carregando esses traumas e vive de depressão do passado. E vive aquele trauma e não consegue se liberar daquele trauma. E aí maltrata seus filhos porque você já foi maltratado. Muda você para poder mudar o seu filho. Muda você primeiro, pai. Muda você, pai. Você não recebeu o carinho do seu pai, da sua mãe. Você não recebeu o amor. E aí você quer educar o seu filho da mesma forma que você recebeu a educação. Não pode. Não pode, pai. Paizinho, mãezinha, não pode. Nós precisamos ser curados dos traumas da nossa infância. Volta lá na sua infância. Volta na sua adolescência. Volta na sua juventude. Cura-se. Peça a cura, a graça da cura. Peça para Deus. Tem uma coisa que está no seu peito ardendo agora e você está lembrando daquelas sexualidade desregrada que você tinha, aquele pecado de fornicação que dominava a sua alma. Seu filho está repetindo, você está vendo os mesmos erros no seu filho agora. Peça misericórdia para Deus. Peça misericórdia para Deus. Renuncia. Ore para o seu filho. Ofereça o seu filho em holocausto. A alma dele em holocausto para Deus. Não digo tirar, eu digo renunciar, orar, jejuar por ele, comungar por ele, renunciar às suas coisas para poder, nesse momento, favorecer mais a espiritualidade do seu filho através de você. Eu digo uma intercessão maior para o seu filho. Ó Senhor, vai traumatizados, curados para curar. O Senhor falou no meu coração agora. Do outro, primeiro para eu ir ao encontro do outro. Entende? Encontro com Deus. Eu fiz uma escola, participei como aluna de uma escola chamada Paulo, na minha época era Paulo Apóstolo, né? Então assim, tá chegando mensagem para mim, me tirou o foco. Paulo Apóstolo. Então nessa escola a gente aprendia a lidar. Primeiro, encontro com Deus. Encontro comigo mesma. Mulher, né? Comigo mesma. E encontro com o outro. Encontro com Deus. Encontro comigo mesma. Encontro com o outro. Primeiro Deus. Depois que Deus entra na minha vida, depois Ele vai me mostrar tudo que eu preciso mudar. Depois eu vou ajudar o outro. Então essa fase eu ainda mudo algumas coisas que eu vejo, né, que o Espírito Santo toca em mim, eu vou mudando. Mas assim, eu já tenho bastante maturidade, graças a Deus, nessa jornada de 11 anos de renovação carismática, né, de conversão. De conversão tem menos, desde 2017. Fez agora 7 anos, eu estou no número da perfeição de maturidade, de conversão. Então, eu já estou na fase de ajudar o outro há 3 anos e meio, através da minha dor, que eu ressignifiquei ela para ajudar o outro. Então assim, primeiro Deus, prioridade é Deus. Depois encontro comigo mesma. Depois encontro com o outro. Encontrar com seu filho.
Para mudar o seu filho, você precisa ser mudado também. É isso que Deus colocou no coração hoje. Eu quero voltar à palavra de ontem, né, que nós demos início em Gênesis, contando a história de Abraão. Na verdade, Abrão, depois ele se transforma em Abraão. Assim como Sarai, depois é transformada em Sara, né? Ela é meia-irmã de Abrão. Sarai. Então, ontem a gente parou no capítulo 16, no nascimento de Ismael. Quem que é Ismael? Vocês vão conhecer Ismael agora. Tem gente que não sabe. É o Antigo Testamento, né? E tem assim, principalmente a Igreja Católica, eu não sei por que isso, mas eles entendem mais o Novo Testamento, né? Se aprofundam mais no tempo que Deus viveu na terra, que andou conosco, né? Em forma de Jesus Cristo, Deus quis nascer de uma mulher e veio ao mundo como nós. Mas lá no Antigo Testamento não era Deus, era o Espírito Santo de Deus, né? E os anjos. Então, assim, era a divindade também, né? Então tinha muitos profetas, profetisas, eleitos da casa de Israel, que eram e são até hoje, né? Isaías era um profeta para mim, Eliseu, Abraão, né? Pai da fé, Sara, a mãe da fé. Eu gosto muito de Abraão. Eu gosto muito de José do Egito. Sabe, eu me alimento com a palavra de José do Egito. E essa é onde eu quero chegar nessa história de Abraão. Quero chegar no José do Egito para finalizar essa novena com José do Egito. Vocês vão conhecer tudo isso que Deus colocou no meu coração para os vossos corações. Então, o nascimento de Ismael. Sarai, mulher de Abrão, não lhe tinha dado filho, mas possuindo uma escrava egípcia, chamada Agar, disse a Abrão: eis que o Senhor me fez estéril. Rogo-te que tomes a minha escrava, para ver se ao menos por ela eu posso ter filhos. Abrão aceitou a proposta de Sara. Sarai tomou, pois, sua escrava Agar, a egípcia, passado 10 anos que Abraão habitava a terra de Canaã, e deu por mulher a Abrão, seu marido. Este aproximou-se de Agar e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar a sua senhora. Olha isso. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre ti o ultraje que me é feito. Dei-te minha escrava, e ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. O Senhor seja juiz entre mim e ti. Abrão respondeu: tua escrava está sob o teu poder. Faze dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a de tal forma que ela teve que fugir. O anjo do Senhor encontrou Sarai, essa egípcia no deserto, né? Agar. O anjo encontrou ela no deserto e disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens? E para onde vais? Um anjo, hein? E ela disse assim: eu fujo de Sarai, minha senhora. Tornou o anjo do Senhor: e humilha-te diante dela. E ajuntou: multiplicarei tuas posteridade de tal forma, e será tão numerosa que não se poderá contar. Disse ainda mais: estás grávida, e vais dar à luz um filho. Darás a ele o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Este menino será como um jumento bravo. Sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos contra ele. E levantará tua tenda defronte de todos os seus irmãos. Agar deu ao Senhor que lhe tinha falado o nome: vós sois El-Roi, porque dizia ela: não vi eu aqui mesmo o Deus que me via? E por isso deu-se aquele poço o nome do poço, Laai-Roi. Ele se encontra entre Cádiz e Berade. Agar deu à luz a um filho a Abrão, o qual lhe pôs o nome de Ismael.
Abraão tinha idade de 86 anos, quando Agar lhe deu a luz a Ismael. Então aqui eu quero fazer uma ênfase, né? Quando eu conto as histórias das mulheres da Bíblia, eu não conto a história de Agar, eu conto a história de Sarai. Mas Agar tem a participação especial, né? E ela quer ser protagonista da história de Abraão. Agar, porque, claro, concebeu, Abraão tem uma posteridade, promessa de Deus e não tem nenhum filho. Imagina ela dar o primogênito para Abraão, né? Abraão com 80 e poucos anos. E ela, claro, para ela tá gerando um rei. Aí ela vai humilhar a serva. E a serva, e a patroa, né? E aí, vocês lembram de ontem que eu falei que ela foi morar no Egito, né? A Sarai. E aí ele falou para ele, leva tudo embora, leva até a serva de Sarai. Não quero nem a serva dela aqui, por causa da peste que aconteceu no Egito, que Deus falou, humilharei todos, amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem. Por isso que eu falei ontem e firmo hoje, não amaldiçoa um filho de Deus, um servo de Deus, que a peste vem para sua vida. Você está aclamando a peste para sua vida. E aí ela foi embora e levou essa Agar. Chegou lá, ela via que essa promessa estava demorando. Ai, que demora. Diz que meu marido ia ser o pai da nação e ele não tem nenhum filho. Eu vou ter que adiantar esse processo. E na lei do homem, a mulher que não dava filho naquela época, explicando assim mais ou menos pela teologia, o marido ele pode largar dessa mulher. Então ele pode, porque ela não deu filho para ele. Então ele pode tirar essa mulher da vida dele, se casar com outras, até para poder, né, ter uma posteridade aí. E aí, o que acontece? Ela... Gente do céu, peraí. Entrou propaganda na música. Olha só. E aí, ela assinou os documentos lá na lei do homem que estava dando a sua serva para poder gestar, tipo barriga de aluguel, mas o filho é para ser dela. Só que na hora que deu certo a concepção, tudo, e a Agar começou a humilhar a Sara. E aí, depois a Sara não estava aguentando a humilhação, chegou em Abrão e falou, o que eu faço com essa mulher? Eu não aguento mais humilhação. Ele falou, você é a patroa dela, ela é sua serva, você que faz o que você bem querer com ela. Deu a carta branca para ela. E aí ela humilhou tanto que ela fugiu. Chegou lá, um anjo falou, volta lá e obedece sua serva. Ele quis dizer, para de humilhar ela, porque você também vai ter benefício na vida. Tanto que uma parte do Egito, é posteridade de Abraão, a parte egípcia ali. Porque o filho dele, mais para frente, vocês vão ver que ele foi embora para lá com a sua mãe, né? No desmame do Isaac. E aí, gente, voltando aqui na palavra, ela voltou. E a aliança e promessa de uma descendência. Olha só como que foi, mais uma vez, a promessa de Deus. Abraão tinha 99 anos. 99 anos. E se ele foi pai com 100 anos, do filho da promessa, sinal que aqui, um ano para acontecer a graça. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser íntegro. Olha a obediência de Abraão, que tinha que andar na presença e ser íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abraão prostrou-se o rosto por terra. Deus disse-lhe, este é o pacto que eu faço contigo. Será o pai de uma multidão de povos. De agora em diante, não te chamarás mais Abrão, com 99 anos, e sim Abraão. Então aqui mudou o nome dele, tá? Porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Tornarei a ti extremamente fecundo. Farei nascer de ti nações e terás reis por descendentes. Faço aliança contigo, com tua posteridade,
uma aliança eterna de geração em geração para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Darei a ti e os teus descendentes depois de ti a terra em que moras como peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Deus disse ainda a Abrão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade nas gerações futuras. Eis o pacto que faço entre mim e vós, e teus descendentes, e que tereis de guardar: todo homem entre vós será circuncidado. Contareis a carne dos vossos prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e vós. Todo homem no 8º dia do seu nascimento, 8º dia, vocês estão ouvindo isso? Será circuncidado entre vós nas gerações futuras. Tanto o que nascer em casa como o que comprardes, e preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer, e que não for de tua raça, serão circuncidados, tanto o homem nascido na casa como aquele que for comprado a preço de dinheiro. Assim será marcado em vossa carne o sinal de minha aliança perpétua: o varão incircunciso, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado de seu povo por ter violado minha aliança. Olha, tinha o sinal, a marca de Abraão, que nasceu na terra dele. Anúncio do nascimento de Isaac. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse anúncio. Disse a Deus a Abraão: não chamarás mais tua mulher Sarai, e sim Sara. Então aqui, aos 99 anos, e ela com 89, porque ela é 10 anos mais nova que seu irmão e esposo, né, meio irmão. Aqui ele fala para ele, sua mulher vai chamar Sara. Eu abençoarei e dela te darei um filho. Eu abençoarei e ela será mãe das nações, e dela sairão reis. Olha isso. Abrão prostrou-se com o rosto na terra e começou a rir, dizendo consigo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? Seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? E disse Deus: oxalá que Ismael vive diante de vossa face. Mas Deus respondeu-lhe: não é Sara, tua mulher, que dará à luz um filho, ao qual chamarás Isaque. Farei aliança com ele? Não, é Sara, tua mulher, que dará à luz a um filho, ao qual chamarás Isaque. Farei aliança com ele, uma aliança que será perpétua para a sua posteridade depois dele. Eu te ouvirei também acerca de Ismael. Eu o abençoarei, o tornando fecundo, e multiplicarei extraordinariamente suas descendências. Ele será o pai de 12 príncipes. E farei sair dele uma grande nação. Nas minhas alianças eu a farei com Isaque, que Sara te dará à luz dentro de 1 ano, nesta mesma época. Tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus de Abraão. Gente, 1 ano é o tempo da promessa. Você que está aí pedindo uma promessa, marca o dia de hoje, dia 21 de maio. Dia 21 de maio de 2025, assim como acontece com Sara, vai acontecer com você que crê no Deus de todo impossível. A sua graça vai chegar. Pode ser ela financeira, pode ser ela do seu concurso, que você quer passar no concurso, pode ser qualquer graça que você almeja, a mudança de temperamento do seu filho, qualquer coisa. Dá um prazo para Deus aí, o tempo dele é diferente do nosso. Aqui ele deu um prazo de 1 ano. 1 ano. E aqui eu quero falar dos 3 anjos que apareceram lá na tenda, no capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão. Agora não vamos mais ouvir Abrão, nem Sarai. Agora é Sara e Abraão, porque já mudou o nome depois dessa aparição do Deus aqui, né, que apareceu para ele. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens. 3. Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade. Estava de pé diante dele.
Levantou-se o mesmo instante da entrada e de sua tenda, veio-lhes de encontro e prostrou-se por terra. Abraão já sabia que era Deus. Deitou com a boca no pó. Meu senhor, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante em vós, tederdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Olha a humilhação diante de Deus. Descansai um pouco sob essa árvore. Eu vos trarei um pouco de pão, assim restaureis as vossas forças para prosseguirdes com o vosso caminho. Porque é para isso que passastes perto de vosso servo. Eles responderam, faze como disseste. Então faz tudo o que você falou. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, depressa. Amassa 3 medidas de farinha e coze pães. Vai, faça os pães. Correu em seguida ao rebanho. Escolheu os novilhos, os melhores que ele tinha, e deu ao criado que o preparasse logo. Tomou manteiga e leite e serviu aos peregrinos juntamente com o novilho preparado, conservando-se de pé junto dele, sob a árvore, enquanto comiam. Presta atenção nessa passagem. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? Está lá na tenda, respondeu ele. E ele disse, voltarei à tua casa dentro de 1 ano. A esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvia por detrás a entrada da tenda, espionando. Abraão e Sara eram velhos de idade avançada, e Sara já tinha passado da idade. Ela pôs-se a rir secretamente. Eu acho que ela fez assim, ó. Eu engravidar? Imagina, né? Eu imagino que ela fez isso. Velha como eu sou, disse ela consigo mesma. Velha como eu sou? E aí, conhecerei ainda o amor? E o meu Senhor também já entrado em anos? Falando do marido dela, né? O Senhor disse a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, será verdade que eu teria um filho velha como sou? Será isso porventura uma coisa muito difícil para o Senhor? Em 1 ano a essa época voltarei à tua casa e Sara terá um filho. Sara prostrou-se diante de Deus. Como que ele sabe que eu estava espionando e senti tudo isso? Ele repetiu tudo, porque ele é Deus, ele sabe de tudo. Às vezes você ri, você fala assim, acha que Deus vai me dar. Você murmura consigo mesma, mas Deus sabe de tudo. Deus sabe, Deus conhece o coração, Deus sabe que você está duvidando do que Ele prometeu para você. Eu não ri, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse-lhe, ela tinha medo de falar a verdade. Ela falou assim, não, eu não ri, imagina que eu ri. E ele falou para ela, sim, tu riste. A intercessão, eu quero encerrar na intercessão de Sodoma. Só que eu não vou ler, eu vou resumir em palavras. Quando o Senhor levantou assim, depois dessa profecia, né? Sara atribuiu. Lá em Hebreus 11:11 vai falar, né? Que aí Sara creu de verdade. Ela acreditou, porque Deus sabia tudo que ela fez às escondidas lá. Falou, não, esse é Deus mesmo. Se ele falou que 1 ano eu vou ser mãe, então eu tomo posse dessa graça. Então ela tomou posse da graça. Tomou posse. E aí eles tinham que ir embora, né? E os 3 anjos dali, lembra quando Ló, seu sobrinho, e ele avistou assim Sodoma e Gomorra, que era onde ele ia, que ele foi, né? Depois Abrão, que era Abrão naquela época, ficou sabendo que o filho dele foi preso por causa dos, né? Que sequestraram. Aí manda de volta, mandou os homens dele lá salvar a vida do sobrinho. E aí ficou tudo bem. Só que aí Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Tá lá, a Santíssima Trindade. Chega, os anjos, 3 anjos, olha para Sodoma e Gomorra, que tá vivendo uma vida desregrada igual hoje no mundo que a gente tá vivendo. E aí apontou assim e falou para Abraão, acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Eu o escolhi para que ele ordene os seus filhos.
a sua casa depois dele, que guarde os caminhos do Senhor. Aí, eles partiram para Sodoma enquanto Abraão ficou em presença do Senhor. E aí ele falou assim: fareis o justo parecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Os farão perecer? Aí Jesus falou assim: se tiver 50 justos nela, poderei encontrar? Não farei perecer. Não ia maltratar essas 50 pessoas justas, né? Aí ele falou assim, aí ele começa a diminuir, né? E se tiver 10? E se tiver 5? E se tiver ao menos um justo? Que é o sobrinho dele, que ele quer defender o sobrinho dele, mas Deus sabe que o sobrinho dele tá lá. Aí ele fala assim: se encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Mas Deus sabia que não tinha 50 justos numa cidade inteira. Abraão continuou: não leveis a mal, se ainda ouso falar ao Senhor, embora seja eu pó e cinza. Se porventura tiver 5 dos 50. Aí ele falou assim: se nela encontrar 45, não vou destruí-lo. Talvez que haja 40, não destruirei. E ele continuou. Aí ele falou assim: não destruirei por causa de 10. E o Senhor retirou-se depois de ter falado com Abraão, e este voltou à sua casa. Aí chegando lá, né, eu quero pular essa parte do capítulo 19, depois vocês leiam com mais atenção, o pecado de Sodoma, que é tudo pecaminoso lá, e a salvação da família de Ló, que os anjos entraram justamente, foram protegidos na casa, eles não precisavam de proteção, mas Ló viu eles e falou: não, são muito maus esses homens, entra aqui. E entrou e dava a vida dos filhos da família todos, em troca desses 3 anjos que Ló não sabia que eram anjos. E aí ele falou para ele: olha só isso, esses anjos protegeu a família de Ló. E falou: nós vamos destruir a cidade, corre, você e sua família, pega tudo que é seu e não olhe para trás. Deus falou: não olhe para trás. E a gente sabe das coisas, a gente fica lá voltando para trás no nosso passado, igual a mulher de Ló. Olhou para trás e virou uma estátua de sal. Eu quero encerrar essa passagem aqui, né? Amanhã a gente vai falar sobre Abraão e Abimeleque, no capítulo 20. Eu quero encerrar aqui nessa reflexão. Por quantas vezes Deus fez uma promessa para você e você riu das promessas de Deus? Às vezes um profeta, às vezes seu vizinho, às vezes sua mãe, às vezes o seu marido falou uma coisa para você que vai acontecer e você riu dele. Às vezes não era ele falando, era Deus. Era o Espírito Santo de Deus nele, falando que Deus queria que você ouvisse, porque Deus, ele vem assim, em forma do outro espiritualmente, né? São anjos. E aí, Deus usa pessoas para falar com a gente, são os profetas e profetisas escolhidos, né? Então Deus, aí quando Deus vai salvar sua família, vai salvar sua vida, vai salvar a humanidade, o que acontece? Ele fala: não faz isso, não faz aquilo. E a pessoa é desobediente. Então ela vira para trás igual a mulher de Ló. E aí Deus transformou ela. Ainda existe essa estátua de sal. E aí derrubou a cidade, acabou com aquela cidade, acabou. E transformou aquela mulher desobediente em uma estátua de sal. E aí eu quero dizer o seguinte: você, a partir de hoje, não vai mais olhar para trás. Só um minuto. Você não vai mais olhar para trás. Não vai ficar pensando no que você deixou de fazer. Você não vai mais. Você não vai mais voltar. Você vai voltar para se curar. E dali em diante, recebendo, alcançando sua cura, essa graça da cura, você não vai mais olhar para trás. Aquilo não é mais um problema. Foi transformado. Transformou em maturidade. Você vai crescer a partir de agora.
você vai crescer, Deus vai te dar sabedoria, você vai olhar para frente, vai continuar seus projetos, vai subir de cargo, vai fazer sua pós-graduação, vai ter o melhor emprego que você almejou, que você estudou. Deus vai te escolher para aquela função, você vai conseguir dominar o seu medo, você vai conseguir dominar a sua família, você vai conseguir tudo na sua vida, porque você, a partir de hoje, você está dando os pés para que Deus põe o chão na sua vida. Isso é fé. Fé é o firme fundamento daquilo que se crê e não se vê. Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco, Deus é com a nossa família, Deus está acima de tudo, Deus é a favor de uma nova geração. Geração das graças, Senhor. Que se levante uma nova geração de filhos e filhas que proclamarão Deus como único Salvador. Bem-aventurados. A Ti, Senhor, louvamos e agradecemos por essa live de hoje, Senhor. Muito edificante essa história de Abraão que nos ensina e de Sara, Senhor, que foi transformada. E ainda não chegamos na missão dela ainda. Quando nasce seu filho, nós vamos ver tudo isso amanhã, no terceiro dia. Se assim o Senhor nos permitir estar aqui. Hoje foi bem difícil. Eu peço oração pela cura da saúde do meu filho Pietro Rafael. E ele automaticamente, já tem o anjo protetor, o próprio Rafael, o anjo da cura. E eu oro pelo anjo da guarda dele, o anjo Rafael, que ajuda. E Deus que está com ele, Nossa Senhora, que está pegando ele no colo também, nesse momento que eu estou aqui com vocês, nessa live. E vai agraciando a minha família também, a sua família. E que deixa a luz do céu entrar na sua casa, deixa a luz entrar, deixa a luz dominar, deixa Deus se fazer presente. Primeiro Deus, encontre com Deus, se encontre com Deus ou se reencontra, se reabasteça, vai no seu quarto, prostre diante de Deus, receba a presença do Espírito Santo de Deus na sua casa hoje. Às vezes faz tempo que você está correndo, atrás de tanta coisa, não teve tempo de parar. Deus quer que você para. Respira e vai ao seu encontro. Tranque a porta. Deixa a louça para depois, espera. Depois você vai lavar sua louça. Vai lá no quarto agora, ajoelha. Fala com Deus. E depois, assim, não é aleatoriamente, você pega a Bíblia assim e você vai falar assim: Senhor, eu já fiz isso uma vez que eu precisava tomar uma decisão e Deus abriu uma página tão certa, porque isso aqui é a boca de Deus. E aí você vai falar assim: Senhor, que o Senhor possa abrir e ser a boca do que eu preciso, de um direcionamento agora. Eu preciso da sua boca nessa hora, Senhor. E você com os olhos fechados, você abre a Bíblia assim, você vai e passa a mãozinha assim, ó. Você vai sentir um carocinho, alguma coisa que vai fazer você parar. E aí você vai pro título e vai ver onde Deus quer trabalhar na sua vida. Olha aqui, conversão dos inimigos. E nós falamos dele, Isaías 19, a sorte do Egito. Eu parei bem na conversão dos inimigos. Eu vou ler essa palavra, que essa palavra se deu para mim nesse direcionamento para vocês. Eu vou até marcar ela aqui, que vai ser... Hoje o meu momento de oração vai ser esse, para mim, para eu me abastecer. Então, vamos encerrar por aqui. Estaremos sempre presentes em o nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a sua vida, que agracie a sua família e que você alcance seu milagre. Eu creio nisso. Amanhã é o terceiro dia da nossa novena. Nós vamos orar pelos vocacionados que estão em direcionamento e discernimento de vocação, tá? De missão. Vamos fazer uma selfie aqui para registrar esse dia. Peraí, eu cortei meu cabelo e tá incomodando. Bem curtinho. Não, melhor sim. Peraí, deixa eu arrumar de novo, vou tirar um print diferente. Ó, um beijo, amanhã estarei aqui com vocês, se Deus quiser, se Deus permitir, com mais uma live. Deus abençoe, vou encerrar. Deus abençoe.